Vasco Gato é o convidado desta semana do podcast O Poema Ensina a Cair. Conhecemos-lo como poeta e também como tradutor. A atividade principal nos dias que correm traduz do inglês, do espanhol, do italiano. De resto, houve uma fase da vida em que viveu em Itália, em Nápoles, uma fase em que estava a estudar. E também alguma coisa do francês. Tem muitas traduções publicadas, é de autores bastante conhecidos, é fácil encontrar o trabalho do Vasco como tradutor e também muitos livros de poesia. Começou a publicar em 2000, certo? 2000, pela Sírio e Alvim. É o nosso convidado e, como costuma acontecer, escolheu os 10 poemas da sua vida, se bem que poderia mudar da sua noutra vida altura. Momentânea. Exato, poderia mudar, não é, Vasco, noutra altura. E um deles é do Manuel de Castro e o Vasco vai ler para escutarmos. A Erque Josamu Jove. Nós, os intocáveis, os imundos, recusamos nossa vida à condição comum, porque é intemporal a rosa que nos leva entre o dia e a noite. Nós, os derrotados, impuros, oferecemos nossa miséria a um significado oculto e diferente. Asa branca na varanda, nome escrito nos telhados, estrada atravessando a terra de ninguém. Nós, os últimos dos últimos, coroamos impérios e jardins. Vasco, eu sei que é uma pergunta que fui fazendo ao longo da conversa no podcast sobre as tuas escolhas poéticas, mas assim, muito brevemente, porquê este poema do Manuel de Castro? Porquê é que gostas dele? Eu lembro de o ler e ter sido uma paixão imediata e, de resto, e é uma sensação que se tem vindo a acentuar a ideia de um bocadinho cristã, não é? Dos últimos são os primeiros. Enfim, isso já é ter alguma esperança. Mas, pelo menos, a ideia de recusa, a ideia de viver também pelo lado da recusa, saber dizer que não, e há muitas coisas em que eu prefiro ficar para o último, por isso. E, por exemplo, dizer que não a quê, por exemplo? Ao dinheiro fácil. Acho que é uma delas. E outra, mais a longo prazo, esta é mais instantânea, outra mais a longo prazo, que é, não sei se falo disso, na conversa falámos disso, mas a ideia da felicidade. Eu acho que é uma coisa a que devemos dizer que não. Acho que a ideia do sentido, da procura, são muito mais férteis para uma vida do que a ideia da felicidade. Falámos disso, porque a felicidade, a ideia da felicidade ou de perseguir a felicidade pode ser, digamos, um embuste. Exato, sim. E estamos a pôr muitas fichas numa coisa que é transitória e a nossa vida dá algumas voltas. Para terminar, Vasco, gostaste muito deste poema quando o leste a primeira vez. Imagino que com as tuas outras 9 escolhas tenha acontecido o mesmo. O que me leva a querer perguntar-te, e sei que não é uma pergunta com uma resposta óbvia, quando tu lês um poema, quando estás a ler poesia, o que é que tu procuras encontrar? O que é que te dá o sentido de que sim, eu gosto disto? Essa é uma pergunta que pode ter muitas respostas. Eu acho que há duas dimensões. Há uma dimensão linguística, há alguma coisa no poema, alguma estranheza até, algum lado do poema que me apanha pela formulação, pela forma como alguém encontrou maneira de dizer uma coisa. E depois esse lado, eu procuro muito, eu até leio os livros assim, o lado um bocadinho oracular, não é? O lado de não ler de enfiada, ler e ficar no tapete. Isso é uma coisa que eu gosto de ter quando leio um poema e tenho de parar a vida. Essa é uma sensação dos grandes poemas. Cá está, uma bela ideia para terminarmos este vídeo. Parar a vida quando lemos um poema e ele nos impacta, no caso, impacta o Vasco Gato. Vasco, foi muito bom conversar contigo. Obrigado. Já sabe, se quiser conhecer o Vasco Gato, poeta e tradutor melhor, basta escutar o podcast em todas as plataformas habituais. Até já.